A conexão é um atributo essencial de um bom comunicador. Muitas pessoas sabem o que vão falar, se preparam, têm muito conhecimento, mas não são atrativos em seu discurso. Mas por que essas pessoas não conseguem? Porque a gente aprende na nossa formação acadêmica o conhecimento de forma muito formal. Nossos professores, os conteúdos, e não de forma lúdica. Então, na hora que a gente passa esse conhecimento na vida profissional e acadêmica, a gente acaba sendo formal também. Outro dia, eu fiz uma apresentação para empreendedores e no final da apresentação, uma das empreendedoras me perguntou: Laila, eu vi que você foi bastante descontraída, informal e passou o conteúdo, passou credibilidade. Eu posso ser assim? Eu posso ser mais informal? Eu posso usar humor, por exemplo? Claro que pode e deve. Não existe mais essa formalidade. A gente treina pessoas, por exemplo, para se apresentarem em conferências, em congressos. Já não existe mais isso. Nem mesmo no jornalismo, na televisão, que era super formal, vocês lembram? Hoje não. William Bonner já levanta, já ri, já comenta, já improvisa. Então, não se preocupe em ser super formal, em falar as palavras todas bem pronunciadas, em impostar a voz. Não. Seja informal, bata papo. Essa é a oratória mais moderna que há. E para você conseguir se conectar, eu vou passar aqui 4 formas de conexão. Primeira forma, perguntas. Começar já uma apresentação com uma pergunta que toque na dor das pessoas, por exemplo. Ou começar um vídeo anunciando o que você vai falar por meio de uma pergunta, é fantástico para criar conexão. As pessoas já ficarão lá somente pela sua pergunta. Por exemplo, se eu for fazer um vídeo ou uma apresentação sobre como se expor em vídeos, eu posso começar com uma pergunta como: você se sente desconfortável se expor em um vídeo? Não chama atenção? Melhor do que falar: hoje falarei sobre como se expor em vídeo. Ou se apresentando. Não, faça perguntas. Durante a sua apresentação inteira, durante a sua exposição, o seu discurso, o seu vídeo, sua live, faça perguntas. Perguntas retóricas que façam com que as pessoas reflitam. Perguntas que a resposta seja sim ou não. Só das pessoas pensarem, raciocinarem ou até interagirem numa apresentação fazendo assim com a cabeça, elas já estão conectadas a você. As perguntas são excelentes. Segunda forma de você aumentar o seu poder de conexão. Use exemplos na sua fala. Os exemplos são recursos lúdicos. Se você usa um exemplo aliado a um conceito, fica lúdico das pessoas entenderem, fica prático. Por exemplo, estou usando exemplo. Se eu for passar como usar entonação na voz, é importante usar a marcação das palavras e que a gente tem que ter uma palavra de valor, valorizar uma palavra na frase. Eu passei um conceito. O que seria essa palavra de valor? Por exemplo, numa frase como: o Rio de Janeiro é muito lindo. Qual a palavra que eu poderia valorizar? Qual a palavra que eu poderia marcar? O advérbio muito. O Rio de Janeiro é muito lindo. Eu preciso dar um exemplo. O exemplo, ele conecta. Terceira forma de aumentar o seu poder de conexão: o corpo e a voz. Acabei de falar de entonação. O corpo, ele fala. Você pode usar as mãos para explicar o que você está falando, exemplificar o que você está falando, congruente com o que você fala, como se estivesse conversando. Você usa as mãos assim, ao mesmo tempo? Não. Então você pode enumerar, se referir ao passado, ao futuro, o caminho e, claro, no mesmo ritmo da sua fala, de forma natural e espontânea. Isso faz com que você se conecte mais, além do olhar fixo e do sorriso. E na voz é muito importante você usar a entonação, a marcação das palavras, o colorido, o entusiasmo. Imagina eu falando assim: a conexão é muito importante para qualquer comunicador. Você vai dormir. Então eu preciso usar entonação. Sem entonação não há solução. Quarta forma de aumentar o seu poder de conexão: relatos. Os relatos são lúdicos. Quando você relata um fato, você, além de exemplificar, também não deixa de ser um exemplo, você cria uma conexão emocional. Então, quando eu digo, por exemplo,
que um aluno me procurou porque ele não gostava da voz dele e ele não conseguia projetar ou dar aula. Ele trabalhou a voz, ele trabalhou a assertividade na fala dele e hoje ele se sente muito mais confiante. Isso é um relato. Eu consigo ligar um fato, um recurso lúdico ao que eu estou falando. Então, quanto mais relatos você tiver na sua comunicação, melhor. E por último, quinta forma de você aumentar o seu poder de conexão: histórias, storytelling. As histórias chamam muito mais a atenção do que uma lista de regras. E história, tem técnica para contar a história. A história ela é uma arma muito poderosa, mais lúdica que há. Você tem que fazer com que a pessoa imagine aquela cena. Você tem que citar a fala dos personagens, descrever o lugar, as pessoas, usar altos e baixos, mocinho bandido. Inclusive, a gente tem outros vídeos falando de storytelling. A mesma coisa do relato que eu contei. Eu posso transformar isso em história. Uma vez, um aluno me procurou dizendo: Laila, eu dou aula, eu não gosto da minha forma que eu falo, do som da minha voz, ninguém fica atento, eu não consigo fazer com que o último aluno da sala consiga escutar. E eu perguntei: mas você já procurou ajuda? Já procurei, mas eu não me identifiquei, ou eu não fiz os exercícios, e eu tô descrente, né? Porque eu consigo até cantar, mas falar, pra mim, é difícil. Eu falei: tá bom, vamos fazer um trabalho de consciência vocal, corporal, de oratória, para você conseguir realmente capacitar sua comunicação e dar boas aulas. E ele falou assim: eu tô desconfiado, não sei se isso vai ser possível, eu já tô descrente, acho que eu nasci assim. Eu falei: não, vamos, você vai conseguir. Você tem que acreditar que você vai conseguir. São técnicas simples, com treinamento a gente vai conseguir alcançar. Conclusão: ele fez o treinamento, foi difícil, ele treinou, e hoje ele dá excelentes aulas, grava vídeos nas redes sociais e diz que os alunos estão muito mais conectados a ele. Isso é uma boa história, um storytelling. Então, use os recursos lúdicos na sua comunicação, o seu corpo, a sua voz, para você se conectar mais. Assim, eu tenho certeza que você vai engajar mais o seu público, influenciá-los e ter mais sucesso.